Olá, gente! Estamos hoje aqui para fazer mais uma videoaula, né, como parte do projeto Bahia Produtiva, projeto esse do Governo do Estado da Bahia e da CAR, né, financiado pelo Banco Mundial. Hoje vamos tratar de um tema bastante comum para as comunidades rurais que criam caprinos, né, que é sobre a castração dos cabritos. Castração, né, de pequenos ruminantes, de cabritos e borregos, né? Antes de ir para a prática da castração, de fazer a castração, né, tem algumas questões que precisam ser discutidas, né? Primeiro, se é realmente necessário castrar os machos, né, os machos dos caprinos. Cabritos que os agricultores criam esses animais para o abate super precoce, ou seja, um animal com menos de 4 meses, não se faz necessário a castração, né? Animais entre 4 e 5 meses que já vão para o abate na cidade, não é muito necessário realizar a castração, porque os testículos, né, as glândulas sexuais do macho, ainda não chegaram na puberdade, então eles ainda não estão produzindo hormônios nem espermatozoides suficientes para que deixem o cheiro na carne, né, para que causem prenhez indesejadas de animais que não são reprodutores, né? Então, se você castra um animal com menos de 4, 5 meses, dependendo da técnica usada para a castração, você pode atrasar o crescimento do animal, né? Castrar depois da puberdade dos animais, em torno de 5, 7 meses, também tem questões a favor e contra, né? Por exemplo, animais que são criados em áreas de fundo de pasto, né? Rebanhos soltos, né? Onde reprodutores estão juntos com cabritos e com borregos. Se faz extremamente necessário castrar os animais que não vão ser destinados à reprodução. Então esses cabritos, eles devem ser castrados, né, para que não corra o risco de emprenhar cabras, né, levando adiante uma genética que não é desejada. Ou seja, não adianta o agricultor investir em reprodutores melhorados, com a genética melhor, se no campo cabritos que não são das raças desejadas vão cruzar as matrizes, né, podendo ter filhos de animais que não do reprodutor. Então, nesse caso, a castração também é recomendada desses animais, né? Como eu falei, se os animais vão para o abate muito cedo, não se torna necessário. Porém, se os animais necessitam de mais tempo para a preparação para o abate, se são animais que não têm condições de serem separados das fêmeas, né, a partir do 3º, do 4º mês de vida, e só vão ser abatidos com 7, 8, 12 meses de idade, a castração é um método necessário para melhor controle da genética e do manejo dos animais na propriedade. Menino, segura esse bode. Então, pessoal, lembrando que a castração, ela consiste em fazer com que a principal glândula sexual do aparelho reprodutor masculino, do macho, ou seja, os testículos, deixem de ter as suas funções, né? Então, um animal que é castrado após a puberdade, ele deixa de ter os hormônios do crescimento provenientes do testículo. Então, isso também, se o animal for demorar de ser abatido, pode trazer um atraso no crescimento, no ganho de massa muscular, quando comparado a um animal não castrado. Mas nos caprinos também, essa puberdade, essa glândula sexual, passando da puberdade para a fase adulta, o macho, ele traz também fatores que são desagradáveis para o consumo da carne, né? O pai de chiqueiro, o macho adulto, ele tem um cheiro característico na carne que pode ser um empecilho para o consumo dessa carne ou para a comercialização de animais adultos não castrados. Bem, existem várias técnicas para castrar os machos, né?
tanto caprino, ovino como bovinos, né? A técnica cirúrgica, que consiste em abrir o saco escrotal, né, e fazer a retirada completa do testículo, né? É muito utilizado hoje em dia também a borrachinha que você coloca com o extensor no saco escrotal do animal, que promove o estrangulamento e posterior queda, né, do saco escrotal quando o animal ainda é recém-nascido, nos primeiros dias de vida, né? Existem métodos químicos através da aplicação de injeções para castrar os animais. Existem métodos mais rústicos, principalmente eram utilizados muito antigamente aqui na região, no semiárido, como castrar, chamado castrar no cacete, né? Com uma corda e uma madeira se fazia a dobradiça do testículo do animal e se batia com uma madeira para estrangular o ducto espermático, o plexo, né? Que desce o cordão espermático indo para o testículo dos animais. E a mais utilizada, que nós julgamos ser a menos cruel para os animais, que é o burdizo, né? A técnica cirúrgica, quando você faz a abertura do saco escrotal para retirada do testículo através da incisão, né? Você tem que ter muito cuidado com o pós-operatório, pois vai ficar uma ferida aberta, o risco de miíase, de bicheira, né, aumenta, assim como o de infecção secundária por bactéria, já que é uma ferida aberta e o animal, se não for tirado do aprisco, levado para condições melhores de ambiente, corre o risco de infeccionar e ter essa infecção secundária da ferida cirúrgica, né? A colocação da borrachinha, isso aí também é uma particularidade, é uma opção minha, né? Nós julgamos ser muito cruel o animal passar 2, 3 dias sentindo dor, aquela borrachinha vai estrangulando ali até parar o fluxo sanguíneo e com posterior queda do saco escrotal inteiro, né? Que também vai gerar uma ferida posterior que tem que ser tratada para não gerar bicheira e infecção secundária, tá? Já o burdizo, quando a gente utiliza o burdizo, né, consiste em você fazer a secção desse ducto espermático, cortar o caminho dos espermatozoides do testículo até o pênis, né, sem que haja ferida, né? Então o burdizo, ele tem que cortar o ducto, o canal espermático, sem cortar a pele. Daí a grande vantagem dessa técnica, não deixar ferida aberta, né? E o animal se recupera rapidamente desse procedimento. Então, gente, esse é o aparelho que a gente usa, né? O burdizo. Aqui são os parafusos, né? Que você faz a regulagem, vem uma chavinha própria no aparelho para ficar com a pressão adequada para a castração, e ele fecha em 2 tempos, né? O primeiro e o segundo, onde você faz a castração em si, né? O que é que ele deve fazer? Quando a gente abre, que colocar o plexo espermático do animal aqui dentro e for feita a castração, ele deve cortar o plexo, cortar o ducto espermático, sem cortar a pele. Então, para isso é necessário que o aparelho esteja bem calibrado, né? Um teste que a gente faz para ver se o aparelho está em condições de uso é pegar um cordão ou um galho fino de planta, né? Colocar dentro de uma folha de papel, dobra-se essa folha e faz-se a secção com o burdizo, né? Aperta esse talo, esse cordão dentro da folha de papel, e o burdizo, o aparelho, ele deve cortar o talinho, deve cortar o cordão sem ferir a folha de papel, né? Vamos ver se o burdizo está calibrado, se está em condições de uso. Porque se você corta a pele do animal, né, e faz uma ferida aberta nessa região, né, perde toda a função da castração fechada, que não corre o risco de bicheira.
além de você estar com o burdizo preparado, os animais em condições de fazer a castração, outro fator importantíssimo é a contenção do animal, né? O animal deve estar bem contido, independente do tipo de castração que você for fazer, né? Existem técnicas que a gente utiliza para conter esses animais, né? No caso de caprinos e ovinos, né? A pessoa que vai ajudar na castração, que vai imobilizar o animal, né? Deve passar as pernas por cima dele, conter, pegar nas patas traseiras e trazer até o peito, ficando com a cabeça do animal presa entre as pernas, o tronco também paralisado e as patas seguras pela pessoa que vai auxiliar, né, ao procedimento de castração, né? Qualquer contenção mal feita corre o risco de acidente, né? O animal pode dar um coice e machucar uma pessoa, né? Se você está fazendo uma castração cirúrgica, corre o risco de um corte inadequado, ferir tanto quem está fazendo o procedimento como o animal em regiões que não é para acontecer o acidente, ok? Então agora nós vamos mostrar como contém o animal e como realiza a castração com um burdizo. Menino, segura esse bode. Menino, segura esse bode. Se não teu bode foge. Se não teu bode foge. Do bode tu come a carne, da cabra tu bebe o leite. O couro tu vende na feira, que é pra gente fazer a feira. Nessa sexta-feira, lá na feira da cidade. Lá na feira. Aqui, pessoal, a gente tem que ter alguns cuidados ao fazer esse procedimento. Primeiro, em um ducto espermático, em um canal de cada vez. Evitar querer pegar os dois, ainda mais quando o animal já tem mais de 3 meses e o plexo já é mais calibroso. Temos que ter cuidado também com o teto do animal, né? Evitar machucar o teto do animal, que pode inflamar. E também a cabeça do epidídimo, né? Do testículo, que se a gente machucar ele, tende a ter um maior processo inflamatório, o testículo inchar muito e demorar mais para o animal se recuperar do processo de castração. Agora eu vou fazer no outro. Segura em torno de 40 segundos a 1 minuto, né, fazendo uma leve tensão, né, Depois, quando você abrir o burdizo, você verifica que o ducto foi rompido, né? Então o animal está castrado. Pode soltá-lo. Outra coisa importante, gente, é evitar acumular estresse ao animal, o que vai gerar prejuízo no ganho de peso, vai retardar o crescimento. Então outra dica importante é não castrar o animal junto com a desmama, né? Que são 2 estresses juntos que você vai proporcionar ao animal. Ou seja, é uma fase que você vai tirar o animal o fornecimento de leite da matriz, né? É uma fase que ele deve estar se tornando ruminante, né? Então ele precisa de alimentos de qualidade, de fibra de qualidade, para se tornar ruminante. Então se você faz a castração ao mesmo tempo que você tira o alimento que seria o alimento de maior qualidade que ele estaria consumindo, que o animal ainda está em fase de transição, deixando de ser lactante para ser ruminante, e você faz esses 2 procedimentos juntos, né? Você corre o risco de retardar muito o crescimento desse animal, porque ele vai perder peso devido ao procedimento de castração e ao trauma da desmama também, de afastar a matriz, né, do cabrito. Então, pessoal, esse foi a nossa videoaula com o tema de castração, né? Um tema que pode gerar
muito debate, dúvida, discussões, né, de acordo com a forma que os agricultores criam, né, do para que a principal função do rebanho criado, né? Então, obrigado mais uma vez pela atenção e estamos à disposição para conversar sobre o assunto, né? Você pode deixar sua observação, seu questionamento, sua posição aqui embaixo, né, na página do YouTube do IRPA, ou conversar através das redes sociais também do IRPA. Estamos à disposição. Obrigado e até a próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.